Quando a gente vai definir o tamanho da nossa página, claro, arquivo, deixa eu ver aqui, eu nem lembro certinho onde que é, propriedades do documento, não é exatamente aqui. Vamos para um lugar mais fácil, inclusive, que eu sei que tem algum lugar ali certinho, mas você vem aqui, ó, tá vendo onde está a página aqui, ó? 2 cliques nela aqui, ó, você já tem aqui o tamanho da página. Você pode trabalhar com milímetros ou metros também, entendeu? Então, milímetros, milímetros. Qual o tamanho da chave, por exemplo? Ó. Tá aqui, esse é o tamanho que vocês vão trabalhar. Já uma coisa aqui, ó, por exemplo, que eu quero comentar com vocês. Você tem aqui, você fala assim, tem um círculo aqui, né? Joia. Se você quiser, você pode pegar a ferramenta Bezier e desenhar esse círculo? Pode. É isso que eu comentei com vocês. Com essa ferramenta você faz tudo. Só que imagina a perfeição que vai ficar. Não vai ficar exatamente perfeito. Então a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um círculo, a gente pode trabalhar com ferramentas prontas. Que elipse é o círculo perfeito. Se eu segurar Ctrl, ó, comecei a fazer. Tô puxando. Se eu segurar Ctrl, ele vai fazer um círculo perfeito. Aqui dá a impressão que é um pouco oval porque é a resolução da minha máquina, tá? Mas ó, comecei a fazer. Seguro o Ctrl, ele vai fazer um círculo perfeito. Terminei? Ok. E se eu fizer um círculo dentro dele agora? É perfeito também. Se eu pegar aqui, ó, posso diminuir, ó, com essa ferramenta aqui de seleção, puxando nos pontos, eu posso diminuir e aumentar. Mas lembra como a gente pode fazer para duplicar essa imagem? Se eu estou puxando e com outro botão do mouse eu dou um clique, ele duplica a imagem, não duplicou? Ó. Mas ele ficou no centro? Não. Vou deletar. Selecionei ele. Se eu estou diminuindo, só que antes de fazer qualquer coisa, estou diminuindo, eu vou segurar Shift, ó. Ele vai manter o centro no mesmo lugar, ó. Ó, manteve o centro. E se eu clicar com outro botão do mouse, ó, duplicou. Pronto. Fez outro dentro. Aí eu vou te perguntar o seguinte, qual foi a minha última ação nesse caso? O que eu fiz ao mesmo tempo? Eu diminuí centralizado, não foi? Ctrl R, repete a última ação. Ó, Ctrl R. Ctrl R. Vai me repetir a última ação. Isso. Outro exemplo de Ctrl R. Ó. Por exemplo, eu tenho o meu círculo aqui. Um oval no caso. Dei um clique, eu posso aumentar, diminuir, joia. Dei outro clique no desenho, eu posso girar ele. Tá? Só que você percebe que ele está girando em cima de um centro. Ó, vou dar um clique, outro clique. Tá vendo o centro aqui dele? Eu posso mudar o centro de lugar. Então vou estar girando ele em cima desse outro do eixo central, ó. Tá? Joia, até aí tranquilo. E se eu pegar agora, segurar Ctrl, ó, eu vou mover em ângulos perfeitos, tá vendo? Ó, o final vai ser o encaixe perfeito. Porque às vezes se eu tô girando sem o Ctrl, às vezes eu posso não encaixar perfeitamente, exatamente em cima. Com o Ctrl, ele vai encaixar exatamente em cima depois que girar, ó. Ó, encaixou. Por que eu tô mostrando isso? Ó, deixa eu voltar. Segurei Ctrl, mudei o eixo central pro canto aqui, por exemplo, ó. Tá aqui no cantinho. Então segurei o Ctrl e vou girar um pouquinho. Se eu clicar com outro botão no mouse, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar a imagem. O outro botão do mouse, ó, duplicou a imagem. E eu mudei o ângulo, girei ele, não girei? Soltei o mouse e soltei o Ctrl. Qual foi a minha última ação nesse caso? Foi girar e duplicar. Minha última ação, tudo de uma vez eu já fiz. Girei e dupliquei. Se eu apertar Ctrl R... Exatamente. Tá. O Ctrl R repete a última ação. Se minha ação foi pintar de azul, qual foi a minha última ação? Minha última ação foi pintar de azul. Se eu selecionar aqui e der Ctrl R, ele vai pintar de azul. Entendeu?
O Ctrl R ele é bem útil, muitas vezes depende do caso. Entendeu? Esse cara aqui, a gente fez o Batman central já, tá? Ó, só que você tem aqui essa parte do círculo aqui, né? Vou puxar uma guia, tá vendo aqui? Eu tô vindo em cima da régua. Puxei uma guia aqui, ó. E vou puxar outra guia aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque você percebe que ele faz um ângulo retangular, né? Se eu pegar o círculo e vir exatamente nesse pontinho aqui, ó, onde é a junção dos dois, e puxar agora, eu consigo encaixar exatamente o círculo dentro. As guias eu não preciso mais, eu vou deletar as guias, clique e deleta. E eu tenho agora... Então aí eu poderia dar o Ctrl R para fazer esse mesmo desenho embaixo? Ó, você tem aqui. O Ctrl R é a última ação que eu repeti. Você não vai conseguir repetir a última ação aqui, Não, entendeu? vai aparecer Isso, só que o que a gente pode fazer, ó. Se eu tenho um círculo, não tem? Deixa eu aramar só pra gente enxergar o desenho. Tá aqui, né? Peguei o desenho, ó. Esse desenho aqui. Se eu segurar o Shift, ele não vai manter o mesmo centro? Vai. Shift e vou diminuir, ó. Ó, diminuir. Só que, ó. E vou duplicar com o mouse. Dupliquei com o mouse, com outro botão do mouse, soltei tudo. Só que aqui ficou certo? Não. Por quê? Porque o diminuir nesse caso aqui, ele vai diminuir, ele vai acabar diminuindo o tamanho também, só que aqui ele pega um pouco diferente. Então, olha o que eu vou fazer. Nesse caso, eu preciso que ele diminua tanto aqui quanto aqui, porque aqui o lado dele é maior do que em cima, se analisar o desenho. Mas eu preciso que ele diminua como um todo certinho. Então a gente usa uma outra ferramenta. Isso é isso que eu falo. São várias ferramentas para ajudar o seu serviço. Ó, tá vendo aqui, ó? Contorno. O que ele serve? Ó, eu vou diminuir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele pega certinho o mesmo tamanho. Eu posso ainda usar essa ferramenta de contorno, vou diminuir mais, e fazer vários dentro dele, ó. Deixa eu... Aqui é o espaço entre uma linha e outra, tá? E aqui é a quantidade que você vai querer, ó. Ó, você vê que eu coloquei 5, ó, ele fez 5, mantendo o espaçamento exatamente igual. Entendeu? Eu sempre costumo, quando eu vou usar essa ferramenta aqui, eu uso somente um mesmo. Por quê? Porque daí, ó, eu vou em cima da linha, começo a puxar, ó, chegou onde eu quero, solto, tá certinho. Só que aqui você fala assim, deixa eu exibir normal de novo. Ó, vou tentar pintar isso aqui. Ó, você vê que ele não pinta, ó, eu cliquei no vermelho, ó. E o dentro? Ele não separa o objeto. Então tem que selecionar todo ele, organizar, separar o grupo de contorno. Agora sim, esse aqui é separado do outro. Então, por exemplo, eu vou pintar esse aqui de branco, eu vou pintar esse aqui de preto. Isso aqui eu não quero mais, posso deletar. Este eu não quero. Esse aqui e esse. Vamos pensar na máquina de vocês. Você poderia colocar aqui agora, vamos colocar mais ou menos, tá? Vou pintar de preto. Ele tá por baixo ou tá por cima? O círculo tá por cima, o Batman tá embaixo. Como que eu posso jogar ele pra cima? Ó, ele tá selecionado. Ó, vou voltar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Ele tá por baixo, eu quero que ele vai por cima, e daí? Ctrl Page Up. Joguei um por cima, tá vendo que ele foi um por cima? Ctrl Page Up, jogou mais um por cima. Ctrl Page Down, um pra baixo, Ctrl Page Down, um pra baixo. O Ctrl Page Up e Ctrl Page Down ele joga de um em um. Shift Page Up, jogou tudo pra cima. Shift Page Down, jogou tudo pra baixo. Joia. Botão direito. Ordenar. Tá aqui também, ó. Tá vendo? Isso. Page Up. E assim por diante. Eu uso só o atalho.
Não, nem fala. Já é. Então, ó, Ctrl, Shift, Page Up, joguei tudo pra cima. Alinhei mais ou menos onde eu queria. Pintei de preto. Pergunta pra vocês. Isso aqui tá pronto pra máquina de vocês? Não, tem que colocar dentro da... Não, fora colocar dentro. Não é esse o problema ainda. Não, deixa eu... Oi? Não tá agrupado. Pra gente agrupar é só selecionar tudo, organizar, agrupar, Ctrl G. Mas não é esse o problema ainda. A máquina de vocês ela vai fazer corte, né? Então ela vai cortar aqui, vai cortar aqui. E o que vai acontecer? E a peça vai cair. Porque ele demora um pouco. Não, não. A máquina, Ela corta. a parte preta. Certo. Ela vai vir aqui cortar aqui, ó. Daqui corta E aqui. cortou aqui. E daí? O que vai acontecer? Caiu, porque ela não tá. Não tem uma ligação na peça. Entendi. Agora se você tivesse assim, por exemplo, ó. Pra segurar a peça. Pra segurar a peça. Entendi. Aí agora a peça Então ia ficar o buraco, porque o Batman não ia... Então o que vai segurar essa peça? É essa ligação deles. porque não vai cortar ali. Joia. Fez isso daí, agora tem que soldar. Então, isso é uma outra observação que eu ainda não fiz ainda, que eu quero mostrar pra vocês. Você agrupou ali a peça, você juntou uma peça ali para fazer o contorno para ela não se soltar. Tá. Esse desenho aqui e esse aqui, aparentemente, é um buraco aqui, não é? Isso. Aparentemente. Vamos analisar se é um buraco ou não? Eu vou pintar de vermelho e jogar atrás. Se fosse um buraco, você veria o que aqui? Se onde é o branco aqui fosse um buraco, você estaria vendo vermelho atrás, não estaria? O que eu quero dizer isso aqui? Que isso aqui é um branco e isso aqui é um preto. Você não pode trabalhar pensando assim, porque isso aqui tem que ser uma peça só, não é? Isso aqui seria um buraco. Então você tem que trabalhar no seu serviço pensando exatamente nisso. Ou seja, a gente vai agora analisar, combinar. Eu tenho duas peças. Tá. Imagina o seguinte. O combinar como funciona. Aqui no meio, não seria a junção das duas? Onde é a junção das duas vai ficar vazado. Ou seja, eu tenho este, Shift, este. Eu selecionei os dois, não é? Organizar, combinar. Olha o meio que ele fica vazado. Tá? A gente vai ver outra coisa que a gente pode usar depois, mas por enquanto vamos trabalhar o combinado. Que é o que eu estou vendo agora. Ou seja, a junção de dois fica vazado. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu combinar esses dois aqui agora, o que vai ficar no meio? Um buraco. Então, ó, Ctrl L, que é o atalho, buraco. Então, ó, esse aqui é o jeito que você tem que trabalhar. Por quê? Porque é o jeito que vai ficar a chave de vocês depois. Se eu fizer isso aqui agora, ó. O primeiro é a cor. Depois vai ficar um buraco. E depois? Outro buraco. Não, vai ser o A desenho, cor de né? novo. A cor, tá certo. Então, ó, selecionei tudo. Ctrl L. Aí, ó. Ctrl L seria para Pra verificar como vai ficar o desenho, né? Ele é combinar, ou seja, deixa eu pegar aqui um texto aqui, ó. Ó, tem um objeto e vou colocar um texto dentro. Ó, por exemplo, esse texto, esse objeto, o outro é em cima do objeto, não tá? Tá. Só que o é um vazado aqui, é um buraco? Não. Ainda não. Se eu selecionar esses dois e der Ctrl L, onde tá o é um buraco e o resto do texto ele fica com o preenchimento dessa cor. Então se fosse pra imprimir ia sair desse jeito aí. Isso. Você teria aquele problema que cada pedaço ia sair, ia estar solto. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí se você, por exemplo, fizesse uma arte, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Ah, tá. E vou soldar com ele, ó. Esse aqui, selecionei Shift este. Ó, tá vendo?
E eu vou soldar, ó. Que é o mesmo que esse aqui, ó. Soldou, ele é um objeto só. Agora ele foca no vermelho. Agora isso aqui não cai mais, porque ele é um objeto onde não tem mais onde perder as peças. Joia. Então, eu tenho dois objetos agora aqui, ó. Este e este. Selecionei os dois, ó. Seleciona um, Shift, seleciona o outro. Tem os dois objetos. Tanto que a gente vê aqui, ó, dois objetos selecionados. Se eu quiser que aqui dentro fique um buraco, o que eu faço? Organizar, combinar. Pronto, combinei. Agora aqui é vazado. É exatamente assim que você vai ter sua peça. Eu vou apagar o vermelho agora. Esse daqui, ó. Você, claro, pode vir e trazer exatamente aqui. A gente vai ver agora umas outras observações. Tenho dois objetos, certo? Selecionei. Eu quero alinhar quem em quem. Você vai entender melhor. Eu quero alinhar este aqui no grande ou o grande no pequeno. Você escolhe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o pequeno, Shift no grande. Eu quero alinhar no que? No topo? Aperta a letra T. Eu quero alinhar no centro aqui dentro dele. E. Ó, tá vendo? E é a altura, tá? C é centro. C de centro. E de altura. B de bottom, que é baixo. L de left, à esquerda. R de right, à direita. Claro, organizar, alinhar e distribuir. Alinhar e distribuir. Tudo que eu tô falando tá aqui, ó. Eu vou falar, eu quero este, shift neste. Eu posso falar assim, ó, no centro e no topo, aplicar. Tá? Mas eu falo pra você, se você puder acostumar, ó, C e E, tá no centro. Ou eu quero no topo e a left, por exemplo, T, L, ó, topo esquerda, tá? Então, claro, se você acostumar no teclado, é a melhor coisa que tem, tá? Mas só lembrando que organizar. Exatamente, para você ajustar automaticamente, tá ok? Fechei e joia. Por que eu falei isso? Eu não tenho Batman. Shift nesse aqui, certo? C e E. Só que ó, você viu que não ficou perfeitinho ainda. Por quê? Porque ele ficou alinhado com certeza no centro, mas o desenho não dá certo. Ele deu certo, só que uma coisa certa, centralizado já está perfeito. Eu só vou jogar um pouquinho mais para cima para ficar no ângulo certinho. Joia? Eu tenho um objeto, segundo objeto. Perfeito. Agora eu quero fazer aquelas hastes de ligação. Deixa eu fazer até isso, a soldinha para não perdermos a peça. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, E de altura, tá? Joia. E vou colocar outra peça aqui também, ó. O que eu faço? Só que, pergunta, essa peça, isso aqui tudo é uma peça única? Não. Isso aqui estão separados, inclusive. Eu posso soldar eles? Posso. A diferença é, quando a gente solda e tem um objeto dentro, por exemplo, assim, ó, se eu soldar esse com este, você vai ver que eles vão se unir de verdade, ó, soldar. É um objeto só. Joia. Só que eu posso soldar este com esse aqui, eles não têm ligação dentro? Posso. Soldei, eles são um só. Ah, não há uma ligação entre eles? Não. Mas eles são um objeto só. Tá? Eu vou baixar isso aqui agora aqui. Joia. A intenção nossa é isso aqui tudo ser um objeto só, não é? Este aqui é um objeto só? Estes dois? Agora sim. São porque a gente soldou eles, né? Se eu apertar Shift e clicar no símbolo do Batman, eu posso soldar? Posso. Soldar. É um objeto só. Esse aqui é. O amarelo aqui
aperto Shift, clico no símbolo. Posso soldar? Soldar. Pronto. Você só tem uma curva, uma camada 1, ou seja, só um objeto. Isso aqui está perfeito para você trabalhar agora, para você mandar imprimir lá. Então, por exemplo, preciso imprimir 10 desse daí. Certo. Eu posso copiar essa e colar, aí eu tenho que trabalhar todas elas. Qual o tamanho que você quer imprimir? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai de acordo De acordo com o preço que que o cliente pediu. Tá bom, 5 centímetros. Então, é isso que eu quero que você veja, ó. Organizar. é 30 centímetros. Ó. Essa peça aqui, ela tá aqui, ó. 708 por 410 milímetros. Ou vou pegar aqui também, Alt F10. Ele vai estar trazendo exatamente aqui. Então, qual o tamanho que você quer? 30 centímetros. Que vai dar 300. 300 milímetros. Opa. 300. Vou aplicar, ó. Então eu fiz um retângulo, então 300 é essa largura aqui, certo? Certo. Inclusive, ó, este aqui, Shift neste, eu vou colocar aqui, ó, R de right para ele ficar alinhado à esquerda aqui, tá vendo? Então eu sei que esse desenho grande aqui nosso vai ter que estar dentro Desse daí. disso aqui, ó, desse espaço, Que vai ser a medida que eu quero, né? que é a medida que você quer. Ó. Aí você fala assim, isso aqui eu fiz um desenho antes pra gente analisar. Não, mas eu não quero desenho. Eu vou selecionar ele aqui, ó. E eu vou falar o seguinte. Não é 300 que você quer? Se eu desmarcar aqui, ele perde a proporção. Ele vai só achatar. Não, eu quero manter a proporção. Eu vou diminuir para 300, mantendo a proporção. Aplicou. Então ele ficou com 173 no final de altura. Entendeu? Então, tá aqui. Com 30 aqui, ó, com nossos 300 milímetros. Nosso símbolo. No caso ali, a redução da camada de cima é o quadradinho que você seleciona lá, para ficar fechado, para deixar ele na proporção, correto? Isso aqui, exatamente. Bloquear a proporção. Aí vai manter a proporção que você Eu colocou posso ali. mexer, depois ele não vai sair. Se você Proteção. se você colocar 300 aqui na altura, ó, 300 e enter, ele colocou 300 de altura e aumentou proporcionalmente a largura, tá? Que é o mesmo que eu fiz aqui do lado com o Alt F10, ele traz a mesma ferramenta, ó, 300 de largura, enter, trabalhando proporcionalmente, ele manteve a proporção. Se não trabalha proporcionalmente, ele estica. Tá naquela proteção lá, né? Exatamente. Proporcional Aham. Ao que você desenhou. Se eu não posso pôr o que eu quiser lá, e se eu proteger não vai mexer, né? Não estraga o seu desenho.